Bom, falar um pouco da questão 1 do simulado da FUVEST, o ciclo 1. O item A pedia para o aluno classificar gramaticalmente os termos romancista e político e em seguida apontar como eles contribuíam para criar a imagem do George Orwell, né? Então, no caso, romancista aí a gente tem um substantivo e político um adjetivo, né? Então a gente vê aí que político está, na verdade, caracterizando o termo romancista, né? Tá qualificando que tipo de romancista o George Orwell ele era, né? Então, se o aluno falasse que eram dois substantivos, ele já perderia um ponto, falasse que eram dois adjetivos, também perderia um ponto. Então, ou se ele falasse que era advérbio ou qualquer outra coisa, já nem tiraria ponto nesse caso, né? Ele teria que falar claramente que o primeiro era substantivo, o segundo adjetivo. Em relação à explicação, era o que o aluno precisava falar, que o termo romancista indicava que ele era um escritor de romances, e político, que esses romances tinham algum teor político, de crítica, né? Então, o que o aluno não poderia fazer era falar que ele tinha um cargo político, por exemplo, né? Que ele era um político. Então, qualquer coisa nessa linha, né, de que tinha uma carga, um teor, uma crítica, nos romances dele já era suficiente para ele pontuar. Tá? Então a questão valia 3 pontos, um ponto para romancista, né, substantivo, um ponto político adjetivo e um ponto para explicação. No item B a gente tinha, na verdade, até a parte mais difícil da questão, na minha opinião, foi onde os alunos acho que erraram um pouco mais, que era para explicar a relação de concessão. O que muitos fizeram? Simplesmente reescreveram o período, trocando a conjunção, né? Apesar de ele ser um socialista, né? Ou até colocavam mais, né? Reestruturava, parafraseava, mas não explicava de fato aonde estava a concessão, né? Então, o que era essa concessão? Como é que a gente explica a concessão? A concessão a gente trabalha com expectativa e quebra, né? Então, quando eu falo, por exemplo, que embora estivesse chovendo, eu saí de casa, a gente pode pensar que quando chove existe uma expectativa de ficar em casa ou de não sair, né? Então essa é a expectativa. A quebra é sair de casa, então sempre vem na oração principal, tá? Nesse caso, a gente tinha o mesmo raciocínio lógico, né? Qual que era a expectativa? Por ele ser um socialista convicto, né, o Orwell, a gente conclui que ele apoiaria o Stalin, né? Mas qual que é a quebra? Então o aluno tinha que falar que a expectativa era que por ele ser socialista, ele apoiaria. E a sua quebra era que, na verdade, ele não concordava com o Stalin, ele fazia uma crítica a esse afastamento do Stalin, do stalinismo à cúpula do governo, da proposta de melhoria social para a classe operária. Então tinha que haver também uma leve explicação, uma explanação aí do porquê ele não concordava, né? Só falar que ele não concordava não era suficiente também. Então era uma questão, na verdade, que acabava exigindo 3 coisas e tinha 2 pontos. Então, se o aluno zerou ou perdeu um ponto, é porque provavelmente ele não conseguiu alcançar tudo que precisava para alcançar os 2 pontos nessa questão. Tá ok?